Eu quero ser artista. Eu já sou artista, mas eu ainda tô tentando entender que tipo de artista eu sou ou eu quero ser. E aí que eu li esse livro aqui, Como Ser Artista, que eu tava em busca, né, de respostas pra isso. E vou te contar que eu encontrei algumas. Esse livro é bom. É um livro fácil de ler e ele vem com vários conselhos pra você que quer ser artista. Mais precisamente, 63 conselhos. Ele foi escrito pelo Jerry Saltz, que é um crítico de arte bem conceituado. Ele já ganhou até um Pulitzer. Só que ele escreve de um jeito super acessível, é um livro realmente muito fácil de ler. E aí que eu peguei esses 63 conselhos e resumi em 10 pontos para poder te passar. Primeiro conselho: comece agora com o que você tem. Eu sei que esse parece um pouco batido, mas é porque a gente busca muito esse momento perfeito para começar, né? Então, assim, em algum momento eu vou ter um ateliê só para mim. Em algum momento eu vou ter o melhor material, eu vou conseguir comprar o melhor material. Em algum momento eu vou ter tempo disponível para praticar de verdade. Só que esse momento não chega nunca, esse momento ideal não chega, porque o momento sempre pode ser melhor. Né? A gente sempre pode ter um material melhor, um espaço melhor ou mais tempo disponível. E a gente tem que aceitar que esse momento não vai chegar nunca e começar da forma que a gente puder. Eu tenho aqui, eu anotei no meu caderno de coisas, meu caderno de tudo, eu anotei algumas frases do livro e aí de vez em quando eu vou ler algumas. Abandone a ideia de ser bom. Comece a pensar em criar. Conselho número 2 é: trabalhe constantemente. E aí eu já vou começar com uma das frases que eu anotei, que é a que eu mais li, a frase que eu mais voltei no livro. Essa frase não é do Jerry Saltz, é da Irmã Mary Corita Kent. A única regra é trabalhar. Se você trabalhar, isso levará a alguma coisa. As pessoas que se entregam por inteiro ao trabalho o tempo todo são as que mais cedo ou mais tarde compreendem as coisas. O Jerry Saltz complementa, né, que trabalhar é a única coisa que espanta a maldição do medo. Quando a gente está com medo da folha em branco, com medo da rejeição, com medo de não conseguir fazer o que está na nossa cabeça, a única coisa que espanta isso é, de fato, começar a trabalhar, é colocar o lápis no papel. E tem outra frase que ele põe aqui, que é: se você tiver sem ideias, desenhe. Eu adorei essa frase, porque a lógica dela tem até a ver um pouquinho com o primeiro conselho, né? A ideia é: não tem momento perfeito, não tem inspiração perfeita, a inspiração vem no meio do caminho, sabe? Então, você tá sem ideia, senta e começa a desenhar. Uma hora, aquilo ali vai virar alguma coisa. O conselho número 3 é: aceite o caos. De novo, o momento perfeito não chega e a obra perfeita dificilmente chega. Ele tem uma frase que eu achei muito boa relacionada a isso. Mesmo quando parecer que você não está indo a lugar nenhum, as coisas acontecem. Você é o seu método, sua vida faz parte do seu trabalho. Então, aquela confusão, aquela falta de processo que a gente parece ter em alguns momentos, ela por si só faz parte do processo. E ela é o que a nossa. Como que eu falo isso? Esse negócio que está na minha cabeça? Tem a ver com isso de você ser o seu próprio método, sabe? A nossa confusão, ela por si só é um método, ela é um processo. E é ela que vai levar a uma coisa autêntica, porque se você segue um processo pré-estabelecido, você provavelmente vai chegar em um resultado também pré-estabelecido. Se você consegue encontrar uma forma de abraçar a sua bagunça interna e a sua bagunça processual, é isso que vai levar a uma coisa que seja 100% sua, um resultado que seja 100% seu, autêntico e a sua cara. O quarto conselho é: não se compare aos outros. Esse aqui é outro daqueles fáceis de falar, né, que parecem batidos assim, mas acho que ainda mais na era das redes sociais, é, a gente tem muito acesso ao trabalho das outras pessoas e a gente fica vendo só um pedacinho ali. Sabe aquilo que a gente estava falando do caos e né, no último conselho? De cada um ter o seu processo e tal. Esse caos, ele não aparece. Ele raramente vai fazer parte do que é mostrado. E aí a gente pega o nosso caos, as nossas dúvidas, nossa confusão, nossas incertezas, e compara com o resultado pronto de outro artista. E um resultado pronto que ele teve orgulho suficiente para mostrar. Então, a gente se comparar com o trabalho de outra pessoa é o caminho mais rápido para a paralisia, para a gente travar e não conseguir avançar por a gente achar que não é bom o suficiente, mas a gente está comparando só com um pedacinho do processo da outra pessoa. A gente tem que lembrar disso. É aquela coisa de não comparar seus bastidores com o palco dos outros, alguma coisa assim. De modo geral, vão tentar não nos comparar. Se você está
procurando inspirações e tá em rede social, tá no Pinterest, tá no Behance, onde for, procurando inspirações e você começa a sentir um sentimento ruim em vez de um sentimento bom, ou seja, você começa a ter medo de encarar o seu trabalho em vez de se sentir inspirado, isso pode ser um sinal de que você está começando a se comparar demais. Então é hora de dar um passo para trás e começar a trabalhar com a sua inspiração e o seu caos e o seu processo e sem olhar tanto para o trabalho do outro. Conselho número 5, erre muito e com orgulho. A gente abraçar o erro é o que permite experimentar. Porque se você não está disposto a errar, você vai seguir caminhos que você já conhece. Caminhos que você sabe que tem um resultado garantido, né? Mas se você abre espaço para o erro, é onde você começa a experimentar coisas diferentes. Porque você não tem o resultado garantido daquilo, então a chance de você errar é grande. Mas é quando você começa a ter coisas diferentes. Eu tenho uma amiga que é artista, que ela é contra o uso de borrachas. Ela acha que a gente tem que abraçar o erro na arte também, entendeu? Então, você desenhou uma coisa e um negocinho saiu, né, não saiu como planejado, como que eu posso abraçar essa coisa que não saiu planejado dentro da minha obra final? Lembra que a pessoa que for ver a sua obra, ela não viu todo o seu processo, ela não viu a ideia que está na sua cabeça. Então, aquele erro, ele pode ser o que vai chamar a atenção dela como uma coisa interessante da sua obra. Então, a gente tem que abrir mais espaço para isso, não ficar ali no perfeccionismo, no conhecido, no que a gente já conhece, no que a gente já tem certeza, né, de que vai dar certo, porque isso é o que vai deixar nosso trabalho previsível e chato. E não deixa a nossa criatividade fluir. Não faz sentido. Conselho número 6 é sobre cultivar a sua curiosidade. Porque ser artista é também ter uma visão diferente sobre o mundo. É conseguir enxergar coisas no mundo que nem todas as pessoas enxergam. Licença, Suki. O Jerry Saltz dá um exemplo no livro que é você se preocupar com entender o método das coisas que você vê. Então, por exemplo, você vê um quadro. E aí a maioria das pessoas que vê aquele quadro vai ver, sei lá. Deixa eu pensar em um quadro. Tem um aqui da minha frente que é um mapa. É um mapa de Belo Horizonte. Então a pessoa vai ver ali e vai pensar, mapa de BH, tá bom. E vai seguir a vida. E o que o Jerry Saltz incentiva é que você, como artista, seja curioso sobre cada detalhe daquela obra que te chamou a atenção. Então, assim, chega perto, entende qual que foi, sei lá, qual que é o tipo de pincelada que a pessoa deu, tenta entender qual que é o tamanho do pincel, tenta entender como que, por que a pessoa escolheu aquele material, aquela tinta, como que ela trabalhou as proporções. O mapa é mais difícil de falar, né? Porque o mapa tem uma proporção padrão. Mas, enfim, de você chegar perto mesmo e tentar entender mais coisas por trás daquela obra do que só aquilo que a maioria das pessoas vê. Conselho número 7 é trabalhar com o que te dá prazer. De novo, vamos falar sobre isso de criar na era das redes sociais. O Jerry Saltz, ele nem fala sobre redes sociais não, tá? É porque é uma coisa que eu acho muito fácil de relacionar com a arte. Quando a gente cria para redes sociais, a gente cria para o algoritmo, né? E não necessariamente o que a gente cria para o algoritmo é o que a gente quer criar pra gente. E a gente tentar criar uma coisa, não vão nem falar só sobre redes sociais, né? Tentar criar para seguir uma tendência, seguir uma moda, seguir um assunto em alta e tal. Isso é o que tende, com o tempo, a distanciar a gente do nosso trabalho. Porque a gente cria porque aquilo ali faz sentido pra gente. O que motiva a gente a criar é aquilo fazer sentido pra gente. Então, se a gente começa a criar com outros motivos por trás, seja seguir uma tendência, seja agradar um algoritmo, a gente se desconecta do nosso próprio trabalho. Então, a gente sempre tem que manter isso em mente, assim, de o que eu quero realmente fazer e buscar sempre trabalhar com a técnica que dá mais prazer pra gente, o assunto que dá mais prazer pra gente, porque viver de arte é muito difícil, contar com inspiração é muito difícil, então a gente tem que facilitar esse processo o máximo possível pra gente. E vai ser mais fácil, vai ser mais gostoso, vai ser mais prazeroso, se é uma coisa, uma técnica, um assunto, ou o que for, que faça sentido de verdade pra gente, e não pra um algoritmo. Conselho número 8, aprenda a lidar com a rejeição. Se ninguém odiar, talvez não seja arte. Seu trabalho não vai agradar todo mundo. Ele não foi feito para agradar todo mundo e alguém não gostar do seu trabalho ou você ter uma rejeição forte, né, na sua carreira como artista não dita o valor do seu trabalho, nem o seu valor como artista. Quem vai conseguir um trabalho mais sólido como artista é quem continua
continua criando e continua melhorando, apesar da rejeição e das críticas. Às vezes usando a crítica como forma de melhorar. Conselho número 9 é um que eu tô precisando melhorar muito. Eu admito aqui, ele é para mim, que é construa uma comunidade. O Jerry, ele fala sobre como ser um artista solitário é muito mais difícil. Ele fala que criar essa comunidade, se juntar a outros artistas é importante não só para você dividir suas experiências e suas glórias e aprender em conjunto, mas principalmente para dividir as frustrações, porque a vida de artista ela vem com muita frustração, ela vem com muito, tipo, murro em ponto de faca, sabe? E você ter com quem dividir isso é o que te dá forças pra continuar. E esse conselho vem com uma autocrítica, porque eu sou a pessoa que não gosta muito de sair de casa, que gosta de interagir ali só pela internet, e eu sei que eu preciso melhorar. Eu tô sentindo falta, sabe, de ser rodeada de outros artistas em carne e osso, assim. Não só artistas que eu acompanho o conteúdo no YouTube, no Instagram, mas ter pessoas ali em carne e osso com quem a gente possa compartilhar e trocar e dar ideia, sabe? Trabalhar em conjunto é uma coisa que eu sinto muita falta. Então, Jerry, esse conselho foi pra mim. Tem uma gata no meu colo. Dá oi, meu amor. É. Conselho número 10 é você confiar em si mesmo. O Saltz fala que o maior trunfo de um artista é confiar na sua própria voz. Porque o mundo, ele não vai validar o nosso trabalho, ele não vai só passar a mão na nossa cabeça. Então, ele pode ser um pouco hostil. E a dúvida, ela vai vir. O que a gente tem para fazer é continuar trabalhando apesar da dúvida e continuar confiando no nosso trabalho, confiar no que a gente tem para colocar no mundo. É isso que vai garantir que a gente siga criando e siga colocando nossa voz no mundo. E para falar de um conselho um pouquinho mais prático, vou dar um conselho bônus aqui que ele deu, que eu achei incrível, é ótimo, vale para muitas coisas na vida, que ele fala: deixe algo um pouquinho inacabado todos os dias. Isso vai te ajudar a mergulhar de volta no trabalho na manhã seguinte. Isso vale tanto para trabalho artístico quanto não artístico. Então, eu adorei esse conselho dele, fica aí para você também. Uma frase que eu achei que é boa, assim, ele estava falando sobre riqueza, tem uma hora no livro que ele fala sobre esse estigma do artista pobre e tal. E ele fala que definição... Cadê, ó? Ele fala que a melhor definição de sucesso é tempo. O tempo para você conseguir fazer o seu trabalho. E aí ele complementa: quero que você tenha tudo o que desejar, mas acima de tudo, quero que seja capaz de continuar fazendo tudo o que desejar até o dia de sua morte. Esse livro aqui não é um manual técnico, ele é mais uma conversa, um compartilhamento de experiências assim sobre a vida de ser artista em suas partes boas e ruins, e suas alegrias e dificuldades. E se você é ou quer ser um profissional criativo, eu recomendo muito a leitura. Ai! Desculpa, tem uma gata me unhando. Ai! Tem uma gata aqui. É isso, recomendo muito a leitura e um beijo, tchau.